O mundo da arte é repleto de beleza e deslumbramento. Mas também não são raros os casos de falsificações de pinturas forjadas vendidas por milhões e milhões, enganando colecionadores, profissionais e públicos de museus e galerias. E os mocinhos destas histórias de crimes e mistérios muitas vezes somos nós, os restauradores e conservadores, juntos com muitos outros especialistas em artes e antiguidades. Hoje vou mostrar algumas das técnicas mais usadas para autenticar uma pintura. Quem sabe você também pode se tornar um investigador e desvendar as tramas e conspirações em meio às telas e tintas. Olá, eu sou a restauradora Cristina Sanches. Sejam bem-vindos ao Ateliê de Restauro, o meu programa no Imago, nosso canal no YouTube, sobre arte e cultura. Aproveite e já deixe o seu like e se inscreva no canal, porque é isso que nos incentiva a fazer mais vídeos como este. É fácil pensar que falsificação de obras de arte são crimes raros, que prejudicam apenas alguns ricaços que foram tapeados por espertalhões. Mas não é bem assim. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Unesco, o mercado ilegal de arte é o terceiro tipo de crime mais lucrativo do mundo, ficando atrás apenas do tráfico de drogas e armas. Isso porque o mercado ilegal de arte é usado para encobrir lavagem de dinheiro, evasão fiscal e outras fraudes. Especialistas no combate a esse tipo de crime, como o agente aposentado do FBI, Robert Whitman, autor do best-seller Priceless, livro em que narra seu tempo de agente federal, estimam que deste mercado ilegal 75% das obras sejam falsificações. Não é pouca coisa não! É por todo esse cenário que o trabalho de especialistas em arte, como os restauradores, tem desempenhado uma ajuda inestimável ao combate ao crime. Mas como podemos atestar a autenticidade de uma obra? Como podemos dizer se uma pintura é falsa? Com a ajuda da ciência e do conhecimento elementar, não? Os diversos métodos e técnicas de análise das obras podem ser divididos em 3 categorias: os destrutivos, os não destrutivos e os microdestrutivos. Os métodos destrutivos são aqueles em que uma amostra é retirada da obra. Ela é submetida a testes e, em sua maioria, químicos, que a aniquilam. Felizmente, estes métodos destrutivos não precisam mais ser usados na grande maioria dos casos, graças à evolução tecnológica das últimas décadas. Os métodos não destrutivos fazem uso de experimentos físicos, muitas vezes usando alguma frequência do espectro luminoso. Com os modernos equipamentos portáteis que dispomos hoje, estes são os mais usados. Os métodos microdestrutivos são aqueles em que uma amostra microscópica é retirada da obra e o dano da sua retirada é micrométrico, invisível ao olho nu. Vamos ver agora quais as técnicas mais usadas. A primeira análise feita muitas vezes é a inspeção visual, ao olho nu mesmo. Um especialista no artista ou no período em que a obra foi produzida pode detectar irregularidades na técnica, no suporte, no chassis e na assinatura. Por exemplo, em 2018, o historiador Éric Forcada foi convidado como curador em um museu no sul da França, dedicado à obra do pintor Etienne Terroux. Ele notou a olho nu uma pequena discrepância em algumas cenas pintadas. Os prédios que apareciam nos quadros não tinham sido construídos ainda no tempo de vida do pintor. Ele acabou desvendando que umas 82 pinturas das 140 do museu eram falsas. Mais da metade do acervo, Vocês me viram brincando com a lupa, como os detetives famosos, mas este é um instrumento muito útil na análise das obras de arte. É com as lupas e os microscópios
que nós podemos averiguar características únicas, como os sulcos que as cerdas dos pincéis deixam nas pinceladas ou a espessura do grão do pigmento. Tintas modernas têm o pigmento muito mais fino do que o de tintas feitas à mão. Os pintores de antigamente não tinham muitas opções além deles mesmos produzirem as suas tintas. Aliás, vocês gostariam de ver um vídeo em que eu ensino processos de produção de tintas e materiais de pintura? Escreva aqui nos comentários se você acha uma boa ideia. Até agora, vimos métodos não destrutivos, mas um método microdestrutivo é a retirada de uma pequena amostra da pintura que será analisada por espectroscopia. Nesta técnica, a amostra é irradiada com frequências de luz e, de acordo com seu comportamento, podemos distinguir as espessuras das camadas de tintas e os elementos que compõem as tintas usadas na obra. Provavelmente foi assim que Wolfgang Beltrach, tido como um dos maiores falsificadores do mundo, acabou sendo pego. Uma análise de uma das suas falsificações revelou que ele usou uma tinta com o pigmento branco de titânio, um recurso que não existiria na sua época em que teria sido feita. Vocês podem conhecer a história desse falsificador no documentário Beltrach, a arte da falsificação, de 2013. Vale a pena, principalmente porque ele é uma figura. O estado de conservação da obra é um dos principais indicativos de sua autenticidade. Afinal, é bem difícil fingirmos a ação do tempo nos materiais, pelo menos para olhos treinados. O falsificador Alfredo Martinez, condenado por forjar obras de artistas contemporâneos como Basquiat, alega que usava folhas de chá para envelhecer as peças, algo que um restaurador pode identificar facilmente. As pinceladas podem ser analisadas por fotografias macro, fotos que ampliam os detalhes. Mudando o ângulo da iluminação, podemos deixar mais aparente os sulcos, as calhas formadas pelo movimento das cerdas do pincel. Essas fotos podem ser comparadas com o estilo de pintura do artista e também identificar se o pincel usado é típico do período daquela época. Não é só na medicina que o exame por raio-x é fundamental. Nós tiramos chapas também das pinturas para determinar as camadas de tinta que se destacam uma das outras. Assim podemos identificar retoques e restaurações e também pinturas e desenhos encontrados pela obra. Alguns artistas são conhecidos pelo modo como esboçavam os seus desenhos na tela, como é o caso de Leonardo da Vinci, que usou um método particular para transferir o desenho da Mona Lisa para a madeira em que a pintou. Você pode conferir o método de Leonardo no vídeo deste canal, em que meu marido explica os casos em que copiar desenhos não são plágios. Um modo mais atual de identificar os retoques e restaurações é a fluorescência. Iluminamos a obra com lâmpadas de luz negra e fotografamos no espectro ultravioleta. A iluminância dos pigmentos vai variar conforme a sua idade. De vez em quando, no restauro, dá até para se sentir um CSI, não? O espectro infravermelho também é um importante aliado nosso. Fotografias em infravermelho podem distinguir camadas por espessuras e transparências e também revelam a presença de alguns elementos e materiais, como o grafite e o carvão, usados para esboçar a imagem que será pintada no suporte. Este é um método, assim como os demais, usados em diversas oportunidades do restauro. Por exemplo, o restauro de um registro histórico que eu participei. Ele contou com a análise de reflectografia por infravermelho, realizado pela doutora Márcia Risuto, do Instituto de Física da USP, e a sua equipe. Acompanhem o meu Instagram, onde eu tenho diariamente postado casos como este. Aproveitem para conferir esse vídeo
em que meu amor mostra o valor da cópia na produção artística. E este, em que falo de uma tinta medieval, muito importante para os restauradores. Muito obrigada! Tchau!